Seja muito bem-vindo de volta. Este é o curso Fundamentos de Tecnologias Educacionais. Eu sou o professor Diogo Veri e a gente vai falar agora sobre EAD. Você sabe o que é EAD? Bom, EAD é a sigla para ensino à distância, utilizada para identificar a modalidade de ensino ocorrida em ambiente virtual, ou seja, sem a necessidade de presença física em uma universidade para o processo de aprendizagem. É exatamente o que a gente tem feito até agora, gente. Até agora a gente tem feito isso. Você olhando aí da sua casa, do lugar que você estiver, não importa onde você está, por meio da tecnologia, por meio da internet, por meio aí deste ambiente virtual, você tem até mesmo dessa plataforma de vídeo, se você estiver vendo em alguma plataforma de vídeo, você tem ali a opção de você assistir e de aprender, de entender o processo de aprendizagem como um todo de uma maneira bem fácil e bem simples. Então é importante que a gente tenha isso em mente, que a educação à distância ela é um fator para encurtar o processo de aprendizagem, para trazer para perto esse processo de aprendizagem. Por mais distantes que nós estivermos, você pode estar aqui, pode estar na Rússia, pode estar no Cazaquistão, em qualquer lugar, acessando ali pela internet, usando o navegador, acessando o ambiente virtual, tendo um usuário e senha, você entra ali naquele ambiente e aprende, ou até mesmo pelo YouTube, Hoje, quantas coisas a gente encontra no YouTube, pessoas aí ensinando de graça, ou, por exemplo, esse vídeo que você pode estar vendo no YouTube também, no Spotify, no YouTube, tem várias ferramentas hoje que, além de trazer a transformação digital, faz a transformação digital, ela permite com que a gente consiga ensinar e aprender usando aí a internet como um recurso para isso. E a educação à distância ela funciona dessa forma. Lá atrás ela vinha desde a época da carta, era enviado via carta para as pessoas, os livros, era feito todo via correspondência. Isso foi atualizando, Nos anos 2000 nós tivemos ali o Telecurso 2000, onde tinha programas na TV ensinando sobre concursos, sobre determinados itens de concursos que era muito interessante, Você tinha ali um método de aprendizagem usado ali pela TV. E hoje a gente tem evoluído esse método, Então a gente tem ali a educação à distância como uma evolução da educação que a gente tinha lá por correspondência, que depois veio para a TV e agora ela está na internet. E hoje, mais do que nunca, nós temos aí muitos cursos, muita informação. E de novo aqui entra o pensamento crítico, Quando a gente começa a olhar para dentro e falar, olha, realmente faz sentido eu fazer esse curso que eu estou fazendo hoje. Ou não, esse curso aqui eu conheço já desse assunto, eu não preciso mais fazer ele. Esse é o pensamento crítico que muitas vezes nós queremos que o aluno tenha. Que ele olhe e fala, não, isso daqui para mim não faz sentido, ou isso daqui sim faz sentido e eu quero fazer isso. É importante que você tenha esse pensamento crítico para poder avançar nos seus estudos e até estudar coisas que de fato te fazem bem, te fazem sentido. Porque não adianta nada você fazer lá 4 anos de faculdade estudando coisas que você não quer aprender. Você tem que querer aprender, você tem que querer aprender. E o fato de você querer fazer isso já é uma forma de pensamento crítico. Falar, eu vou fazer isso porque eu quero aprender sobre isso. Tá certo? Muito bem, então a educação à distância aí, um grande exemplo que a gente tem é o ambiente Moodle, É o ambiente Moodle que a gente tem visto aí ser muito propagado e eu vou entrar agora aqui numa plataforma para a gente poder conhecer um pouquinho, Conhecer um pouquinho sobre esse ambiente Moodle que a gente fala aí, vamos trocar aqui. Olha só, eu tenho aqui uma plataforma, é um ambiente Moodle, onde eu tenho que ter um login e senha, tá vendo? Sempre que eu disse, tem que ter um login e senha. Eu posso acessar como visitante? Posso acessar como visitante, mas de fato para você ter um certificado, para você ter aí vários recursos que vão te ajudar, é importante que você acesse usando aí um login e senha. E aqui eu tenho várias informações, Depois eu vou explicar mais a fundo quando a gente falar de Moodle diretamente lá na parte de ferramentas, eu vou explicar
como funciona ele todo, mas a ideia é mostrar que eu tenho aqui os meus cursos, né, as minhas disciplinas, e aí eu vou selecionar aqui, quando eu entro, abre para mim o curso, com as informações, o que tem em cada um deles, olha só. Então você tem aqui um ambiente completo, os participantes, eu tenho aqui a página inicial, um calendário, os cursos que eu participo, todos aqui. Então olha só, eu tenho aqui o meu perfil, eu tenho opção de acessar os alunos, tenho opção de ver aqui quem não está fazendo. Aqui eu tenho a biblioteca digital, que eu posso acessar diversos livros de maneira otimizada, de maneira automatizada. Então, a educação à distância permite isso. Permite, por exemplo, uma videoconferência, quando eu estou aqui esperando os alunos, eu acesso o link do Google Meet, ou do Zoom, ou do Jitsi, tem do Teams da Microsoft. Então, de novo, esses softwares são softwares de aplicação. E aí, esses softwares de aplicação são softwares que podem ser usados como recurso para ensinar também. E aí esses softwares a gente eu vejo muita gente usar o Google Meet como base aí. E esse Google Meet, ele realmente, para as instituições de ensino, ele é bem tranquilo. E o pessoal acaba utilizando para poder fazer suas aulas online, né? Fazer suas aulas remotas. A gente vai ter também um espaço aqui do Google Meet, onde eu vou mostrar como funciona e como fazer a configuração dele, tá? Então, fica tranquilo aí que mais à frente a gente vai ver tudo isso, tá certo? Então aqui a ideia realmente era falar um pouquinho sobre a EAD, sobre as condições que a EAD permite, o ambiente Moodle, que é um dos ambientes aí mais usados de EAD no mundo, né? A gente tem aí outras plataformas proprietárias que estão na internet, o pessoal costuma vender, mas o ambiente Moodle ele é um dos mais usados, tá certo? Então a ideia era falar um pouquinho sobre internet aqui, sobre EAD, e aproveitando, né? Deixa eu aproveitar até o gancho do que a gente está falando aqui e eu vou avançar um pouquinho para falar sobre videoconferência e AVA. E depois eu dou o vídeo que tem aqui, as outras coisas para vocês poderem conhecer um pouco mais. Então, videoconferência, gente, nada mais é do que uma forma televisiva interativa cuja transmissão pode ser feita através de uma televisão ou de algum computador, tá? Então, com a internet crescendo, as aulas remotas e as lives tomaram conta da sociedade. Então a gente tem hoje muito mais ações nesse sentido de videoconferências como lives, como congressos, como debates, diálogos, né? E a gente tem aí várias videoconferências acontecendo. E as aulas mesmo, as aulas remotas, elas são aulas que foram produzidas aí em formato de videoconferência, né? Onde as pessoas podem dialogar, as pessoas podem conversar e o professor está ali também para colaborar por meio da videoconferência, tá? Então a gente tem como recurso ali, a gente tem alguns tipos, né? Então eu tenho lá, por exemplo, o Google Meet, que eu falei, né? Eu tenho a plataforma Zoom, eu tenho o Microsoft Teams, essas três ferramentas são ferramentas grandes que praticamente trabalham aí com grande fatia do mercado. Nós temos ainda o Discord, que é uma outra ferramenta, temos o Jitsi, que é uma outra ferramenta, mas vamos ficar atentos e vamos se ater aqui no Google Meet, tá? Eu vou mostrar aqui na área de ferramentas como fazer e como trabalhar com o Google Meet. O Google Meet ele tem integração, por exemplo, com esse ambiente virtual que é o Moodle. Então eu consigo integrar ali, ele vai ficar integrado, vai ficar fácil para o aluno acessar. Tem uma série de recursos que ajuda ali o aluno na hora de usar. O Zoom também eu tenho essa integração, o Microsoft Teams também eu tenho essa integração, tá? Mas a gente vai se ater mais ao Google Meet aqui para ajudar vocês a entender pelo menos uma dessas ferramentas. Elas são muito similares, uma vez usando uma ou outra, você tem ali muito parecida a usabilidade delas, então fica fácil de você conseguir usar sem ter algum tipo de problema, tá? E por fim aqui desse conceito, né, do conceito de EAD, eu tenho aqui também o conceito de ambiente virtual de aprendizagem, que é o Moodle que a gente está falando desde então. Eles são o quê? Programas que auxiliam na montagem de cursos acessíveis, livres ou acadêmicos pela internet.
Ele é elaborado para ajudar professores e tutores no gerenciamento de conteúdos para seus alunos e na administração do curso. Permite acompanhar constantemente o processo dos estudantes. Tá? Então é importante, voltando aqui falar do ambiente virtual de aprendizagem, porque aqui a gente começa a ter uma interação interessante também, que é a do professor e do tutor. Né? Quando a gente fala em EAD, a gente tem aqui, por meio do ambiente virtual de aprendizagem, o acesso e a interação dos tutores, que são professores que vão apoiar você no processo de estudo. Né? Quando a gente fala em EAD, a gente tem alguns modelos. Um dos modelos é o modelo que a gente tem de tutor, onde o aluno ele tem o espaço e o ambiente para ele poder estudar autonomamente, né? Então você vai fazer sozinho, vai fazer do seu jeito, no seu tempo, da sua forma. E o tutor como parceiro ali para poder te ajudar nesse processo de aprendizagem. Então pintou uma dúvida, o tutor está junto ali para te ajudar. Né? Então a gente tem esse formato de disciplina. Inclusive na fundação a gente tem as disciplinas em EAD e essas disciplinas é onde eu tenho o tutor que vai colaborar na aprendizagem do aluno, tá? Lá eu tenho também as disciplinas que estão virtualizadas, presenciais, semipresenciais, que eu tenho lá um professor que vai dar a sua aula via Google Meet, via videoconferência, para que o cara possa aprender usando também ali as ferramentas digitais. Então vai ter uma atividade via ambiente virtual, ele vai fazer, o sistema ou vai autocorrigir, ou o sistema vai esperar o professor corrigir. Tem várias formas ali de ter essas correções. Tá? Então o ambiente virtual ele serve justamente para trazer os alunos para dentro e fazer com que eles fiquem organizados ali, para que você consiga aplicar uma atividade, aplicar uma videoconferência, dar uma aula, fazer algum exercício com tranquilidade, com facilidade ali dentro do ambiente. Tá? A Google, por exemplo, ela tem um ambiente chamado Google Classroom e ela tem também ali o agregador, onde eu coloco as pessoas, onde eu ponho lá se é vídeo, se é texto, se é colaborativo, se não é, as postagens, as conversas do professor, os avisos do professor. Então, existem alguns tipos de ambiente virtual. A gente vai se ater ao ambiente virtual Moodle aqui por conta da especificidade aqui do que a gente está falando, mas não significa que só exista ele, tá? Muito bem, então aqui o que eu vou deixar agora disponível para vocês? Primeiro, um vídeo do Quero Bolsa, disponível lá falando 50 fatos sobre o EAD. Olha que legal. Então esse vídeo você vai assistir, vai conhecer um pouquinho mais aí os 50 fatos sobre o EAD. Os cursos na modalidade EAD são mais baratos? Sim. Por quê? Como a infraestrutura da unidade é bem menor, os custos também são. Fora que, para uma mesma videoaula, pode-se ter várias turmas pelo Brasil inteiro. Os cursos são mais fáceis que os presenciais? Não, as matérias são as mesmas. Curso à distância exige mais disciplina? Sim, porque ele te dá mais independência e ao mesmo tempo cobra mais responsabilidade. No diploma diz que o aluno fez EAD? Não, o diploma é exatamente o mesmo do presencial. Dá para estudar pelo celular? Claro, se você conseguir ler as apostilas no seu celular. Dá para estudar de pijama? Dá, ou então de salto alto, o que te deixar mais confortável. Dá para economizar com gasolina? E dá para chegar atrasado? Claro que não, você vai assistir no melhor horário para você. Até as aulas ao vivo ficam salvas para ver depois. Se o aluno perdeu as aulas, dá para repor o conteúdo de uma semana em apenas um dia? Se você conseguir fazer um batidão e aprender a matéria, dá. Tem preconceito no mercado de trabalho para quem faz curso à distância? Não, cada dia mais o EAD ganha mais espaço no mercado de trabalho, principalmente pela necessidade da proatividade e independência do aluno. Tem que ter uma internet boa para fazer EAD? Você só precisa ter internet. Pode ser no shopping, em casa, no celular, aí a escolha é sua. O ensino à distância ameaça o emprego do professor? Não. Eu preciso ir até a faculdade de vez em quando? Sim. Mas não era à distância? Segundo o MEC, pelo menos 20% da carga horária tem que ser presencial. E estágio, como é que é? Tem que fazer? Sim, e eles se encaixam nesses 20% de carga horária obrigatória. E as provas, também são à distância?
Não, Onde elas são feitas? nos polos de apoio presencial de cada curso. Adoro gente. Se eu escolher EAD, eu vou ficar sozinho o tempo todo? Claro que não, você pode ter contato com os colegas nos fóruns, inclusive do Brasil inteiro, ou nas aulas e laboratórios e nos estágios. Tem chamada em curso EAD? Sim, o seu acesso às plataformas são controlados, então dá para saber exatamente o quanto de cada conteúdo você realmente assistiu. E como é que funciona para tirar dúvida com o professor? Pelos fóruns de discussão ou diretamente com o professor. E qual é a vantagem de tirar dúvida assim? Além da explicação do professor, ele pode anexar materiais para complementar os estudos, fora que não tem um horário específico para ele te responder. Tem idade mínima para fazer EAD? 14 anos para o curso técnico, só é preciso ter o ensino fundamental. E para graduação? Só precisa ter o diploma do ensino médio, 17, 18, 16. Idade máxima tem? Gente, não tem idade máxima. Enquanto você conseguir ler, escrever e entender, dá para fazer um curso EAD. E a minha avó não entende nada de informática. Dá para fazer? Sua avó manda melhor do que você. Como? A programação das plataformas é bem simples, justamente para permitir o acesso a todas as idades. E supletivo à distância existe? Sim. Existe faculdade federal à distância? Yes. Existem cursos com disciplinas práticas? Sim, por exemplo, engenharia, educação física. Como é que funciona? O aluno acompanha a teoria à distância e tem as aulas práticas no polo. E curso na área da saúde? Tem? Sim, são mais de 200 cursos da saúde autorizados pelo MEC a serem lecionados à distância. Dentre eles estão enfermagem, biomedicina e educação física. Mas sem contato com os pacientes? Além das aulas práticas, o estágio é obrigatório, então vai ter contato sim, fica tranquilo. O que é EAD livre? São os cursos livres à distância. E tem de tudo, fora que você pode fazer em instituições como Harvard, por exemplo. Precisa de vestibular para fazer EAD? Precisa. O que são os cursos flex? São semipresenciais ou híbridos. Nele, a carga horária é dividida entre presencial e à distância. Dá autonomia para quem tem alguma dificuldade motora? Sim, ele permite muita inclusão social. Qualquer pessoa pode fazer, independente dos seus desafios de acessibilidade. E para deficientes auditivos, como funciona? Várias faculdades oferecem legenda ou intérprete de Libras para que todo mundo tenha acesso ao curso. O diploma é válido para concursos públicos? Sim. De novo, o diploma é o mesmo do presencial. Eu preciso colocar no currículo que eu fiz EAD? Não. Tem formatura? Sim, você não vai ficar sem essa parte bacana que é a formatura. Dá para tirar férias? Sim, você vai ter férias, fica tranquilo. Dá para viajar durante o período letivo? Sim, mas aí entra na questão da responsabilidade. Você precisa ver se não vai cair no período de provas e se organizar com conteúdo. Tem cursos de idiomas? Sim, e inclusive no site do Quero Bolsa tem várias opções. Vou deixar o link aqui na descrição. Eu vou precisar fazer TCC? Sim. E também tem um orientador nesse caso? Sim, o próprio tutor faz esse papel. E aí você combina com ele o melhor jeito dessa orientação, se é à distância, se é no polo. E para apresentar, eu preciso ir até a faculdade? Depende do curso e da instituição. Normalmente a defesa é feita presencialmente, mas há casos em que pode ser sim por videoconferência. Existe trabalho em grupo? Sim, e tudo acontece online, dentro da plataforma de aprendizagem. E mestrado e doutorado? Tem também. Também vou deixar disponível aqui para a gente conhecer um pouquinho mais sobre ambiente virtual de aprendizagem, sobre MOOCs, que são cursos massivos, onde eu não tenho o papel daquele tutor que eu falei, são cursos que eu vou entrar, fazer e, por fim, acabar. É como esse que a gente está fazendo aqui. Né? Você vai ver passo a passo, vai aprendendo passo a passo, tem até umas atividades, faz umas atividades, mas essas atividades são suficientes para que você saia aprendendo alguma coisa. Não precisa de uma interação via tutor ou até mesmo via professor para te ajudar nesse processo de aprendizagem. Tá? Esses são os cursos MOOCs que a gente chama. E ambiente virtual de aprendizagem. Então eu vou deixar aqui um videozinho, tá? Do YouTube para que você possa também aprender um pouco mais a respeito sobre esses 3 tipos de ambientes, tá bom? Com certeza, recentemente você já deve ter ouvido falar e muito sobre a EAD. EAD você já deve imaginar que é a sigla de Educação à Distância. E juntamente a essa atmosfera
Nós temos outras palavrinhas ali que deixam algumas dúvidas, que são elas Moodle, Mox e Ava. Afinal, o que cada uma delas significa? Então vamos começar falando do mais famoso de todos eles, que é o Moodle. O Moodle, como todos já sabem, é uma plataforma digital que você acessa lá e lá você pode postar atividades, responder atividades, entrar em chats com os outros alunos da turma, participar de fórum, assistir videoaula. Mas o que significa cada letrinha dessa sigla Moodle? Moodle é uma sigla em inglês e ela significa basicamente o M de Modular, o O de Object, a outra letra O de Oriented, depois o D de Dynamic, L de Learning e E de Environment, que traduzindo para o nosso português seria basicamente o ambiente de aprendizado modular, dinâmico e orientado. Por quê? Porque apesar de o Moodle ser uma espécie de sala de aula mais dinâmica, ele precisa da orientação. E o Moodle, além da figura do professor, ele vai ter também a figura do tutor, que também é uma pessoa muito importante nesse processo, que é alguém que vai estar ali para te auxiliar principalmente com as ferramentas dessa plataforma. Se você está tendo dificuldade para enviar alguma tarefa ou coisa do tipo, você vai recorrer ao tutor. E agora vamos para a nossa segunda nomenclatura, Ava. O que será que é Ava? Ava eu acho que é algo mais próximo da gente, porque é uma sigla que se remete a palavras em português, que significam ambiente virtual de aprendizagem. E por último, nós temos uma nomenclatura que está sendo bastante usada recentemente, muito mais atual que as outras duas que eu já mencionei. E estou falando de MOOCs, que também vem lá do inglês, que seria Massive Online Open Courses, que seriam cursos abertos online destinados à população de massa. Ou seja, você não precisa estar fazendo uma graduação, uma pós-graduação em determinada instituição para ter acesso a esses cursos. São cursos geralmente bem curtinhos, que vão de 20 a 100 horas com certificação online, e tem vários deles que são gratuitos. Inclusive eu fiz alguns da minha universidade, na Unicentro, que são bem legais, vários certificados, super rápido e bem interessante. E é aberto a todo mundo que queira fazer, então você não precisa ser aluno da instituição. Tanto que eu também fiz outro em outra universidade, a UEPG. Eu estudo na Unicentro e fiz um curso na UEPG. Interessante porque você consegue conhecer um pouco da didática, da maneira de outras faculdades trabalharem online. Ah, e não esqueçam que courses, essa palavrinha que remete à letra C de MOOCs, e que significa curso, ela é pronunciada da seguinte forma, courses, ou course, no plural. Não se fala curse. Eu vejo muita gente falando curse para curso, e curse, na verdade, significa maldição. Então, cuidado para não confundir que vai ficar feio. Course, curso. Courses, cursos. Curse, maldição. Muito bem, então a gente está chegando ao final da parte de fundamentos, né? A gente está chegando aqui ao final dos fundamentos. A gente aprendeu o que é tecnologia, né, o que é navegador, o que é internet, software, hardware, né, sistema operacional. Todos esses fundamentos a gente conseguiu entender um pouquinho melhor sobre o que é. Lembrando que se você ainda tem dúvidas sobre isso, tiver dificuldade sobre isso, tem lá, deixei disponível um slide com os meus contatos para que você possa falar comigo, tá? Falar pelo meu WhatsApp, pelo meu Telegram ou por e-mail, tanto faz, para a gente poder ajudar da melhor forma possível, tá? Para que vocês possam aí trabalhar de uma forma adequada, de uma forma tranquila. E também falamos aqui sobre educação à distância, sobre os fundamentos, sobre o ambiente virtual de aprendizagem, e depois de falar sobre tudo isso, só nos resta agora partir para aprender as ferramentas, né? Eu quero aprender dessas ferramentas, não basta só eu simplesmente achar que os fundamentos são suficientes para que você possa sair fazendo as coisas, né? Essa parte é importante para a gente nivelar vocês, e a partir de agora a gente consegue falar um pouquinho sobre umas ferramentas, tá bom? Então, a partir de agora eu vou encerrar aqui e a gente vai partir para o módulo de ferramentas, tá? A gente se vê então lá no módulo de ferramentas. Grande abraço, professor Diogo.